Programa Conexão Moderna. Empresas que apoiam o desenvolvimento. Torf Malhas, a malha que proporciona conforto. Sono VIP, durma bem, viva melhor. Instituto Liderança Moderna, porque para liderar é importante ser líder. Hotel Montes, venha viver bons momentos. E LCM Videoproduções, a sua melhor imagem. Olá, está começando mais um programa Conexão Moderna, conectando o desenvolvimento pessoal com o desenvolvimento social. E o nosso programa hoje está muito especial. Temos como convidados, novamente na nossa casa, Dr. Rafael Navarrete, ele que é homeopata, naturopata e parapsicólogo, e também o Dr. Durcelino Silva, ele que vem da cidade de Florianópolis e é fisioterapeuta especialista em osteopatia e vem falar pra gente sobre qualidade de vida. E hoje eu quero mandar um abraço especial para toda a equipe da Brametal de Linhares, Espírito Santo. E, em especial, quero mandar um abraço também para Juliana Pignaton e Liliane Lopes dos Santos, que nos receberam muito bem e foram muito acolhedores aí em sua cidade. Nosso grande abraço e estamos muito felizes de poder estar com vocês nesse trabalho maravilhoso. E agora, fique com a gente que o programa Conexão Moderna começou. O convidado hoje é o Dr. Rafael Navarrete, ele que é homeopata, naturopata, parapsicólogo, entre outras especializações, e está de volta no nosso programa. E hoje ele vem falar sobre doenças graves e degenerativas. Seja bem-vindo, Dr. Rafael. Obrigado. Então, hoje o nosso tema é sobre doenças graves e degenerativas. O que seriam essas doenças? Por doenças graves e degenerativas se entende aquelas doenças que não têm cura ou que ainda estão em fase de pesquisa para obter a cura. O câncer, por exemplo, é uma doença degenerativa. O câncer, hoje, se você observar, a grande maioria dos pesquisadores está se debruçando para encontrar técnicas que possibilitem o tratamento definitivo. Eu acho muito complicado se obter um resultado positivo quando não se orienta a humanidade a mudar a sua forma de ser, pensar, sentir e ainda de se alimentar. Porque o alimento e o ar que respiramos, a água que bebemos, eles contribuem de forma muito importante para evitar problemas de saúde sérios, como o câncer, por exemplo. Nós já ouvimos falar de pessoas, inclusive cantores que morreram devido a toxinas adquiridas na época que trabalhavam em lavouras. Nós já vimos também pessoas morrerem por entrarem em contato com substâncias radioativas. Então, tudo isso vai ser difícil se reverter um quadro desses enquanto não se retirarem esse contato das pessoas com essas toxinas. Mas a alimentação, ela influi demais, porque nós temos dentro do nosso organismo um coeficiente que nos torna equilibrados, ou seja, não devemos ser ácidos e nem alcalinos, deveríamos ser neutros. Mas o que acontece? A grande maioria dos alimentos que nós consumimos são ácidos. E essa acidez cada vez mais vai se aumentando nas pessoas. Desde as crianças, por exemplo, esses refrigerantes. Os refrigerantes são altamente acidificantes. Alimentos processados, industrializados,
Se você observar essas sopinhas que se vendem no supermercado, são extremamente ácidas. Aqueles macarrãozinhos então, com aquele pozinho. Todos esses alimentos industrializados, eles não contribuem com nada para a saúde do ser humano. O que a gente poderia entender como alimento industrializado seria o arroz branco, trigo branco, isso aí? Não necessariamente, apesar de que esses alimentos brancos, todos eles passaram por processo de clareamento. O açúcar, o sal refinado, para serem brancos, eles passaram por um processo de clareamento. Não são in natura, eles já passaram por um processo de clareamento. A mesma coisa, o arroz branco, ele foi retirado a segunda casca, que é onde estão todos os nutrientes. O arroz integral, por exemplo, ele mantém todos os nutrientes. O arroz branco, não. Então, e foi justamente na Segunda Guerra Mundial onde começou a indústria das vitaminas e dos minerais, porque se tirou esse aporte dos alimentos. Então, foi necessário suplementar. E até agora a suplementação é necessária justamente porque a nossa alimentação não nos fornece mais a quantidade de nutrientes que nós temos para manter a nossa vida em ordem. Né? E no seu livro você fala sobre uma pesquisa que foi realizada com pessoas que tinham câncer. Fala pra gente sobre essa pesquisa. Sim, essa pesquisa foi realizada num renomado hospital de câncer e levei os meus alunos para fazerem algumas perguntas. A ideia nossa na pesquisa era constatar se todas as afirmações que os pesquisadores, principalmente nesse campo psicoemocional, tinham razão ao afirmar que alguns tipos de câncer tinham relação profunda psicoemocional. Então nós preparamos um questionário e fizemos a várias pessoas que se encontravam em tratamento de quimioterapia ou radioterapia ou que estavam internados nesse hospital. A coincidência veio depois, quando em sala de aula fizemos a interpretação da forma de viver das pessoas e os sentimentos que eles mais tinham durante o processo de manifestação da doença. E uma coisa que chamou a atenção foi que câncer do umbigo para cima, a grande maioria das pessoas acometidas, digo a grande maioria, não todas, a grande maioria das pessoas estava passando por um problema de culpa. E as pessoas que tinham câncer do umbigo para baixo, basicamente era rancor, ódio, incapacidade de perdão. Então eu penso que esses sentimentos acabaram contribuindo para piorar ou agravar esse quadro que ele já teria que apresentar ou contribuíram para apresentar. Nesse sentido, né, como a doença tem um cunho emocional por trás disso, se eu consigo trabalhar essa emoção ou domar essa emoção, pode aumentar a minha chance de cura? Sim, porque o homem não é o que pensa, o homem é o que sente. Se eu me sinto bem, vou estar bem. Se eu me sinto poderoso, serei poderoso. Se eu me sinto feliz, serei feliz. Então, tudo depende do seu sentir. Por isso, digo, o importante não é aprender a pensar, o importante é aprender a sentir. No campo psicoemocional, o importante é sentir, aprender a ter sentimentos bons. O que acontece é que essa é uma área que nós não tivemos escola, não nos ensinaram na nossa família e não nos ensinaram na escola. Então é algo que nós temos que aprender sozinhos. Então, e muitas vezes com dor, porque nós tivemos a oportunidade de aprender ou com amor ou com dor, mas o ser humano sempre opta por aprender com a experiência, pela dor. Isso é bem verdade, né? A gente não aprendeu a lidar com as emoções que vinham, né? Muito pelo contrário, a gente era ensinado a suprimir aquelas emoções. Não podia chorar, não podia manifestar nenhum comportamento diferente motivado por alguma emoção. Foi exatamente assim que a gente foi. Então, mas infelizmente o ser humano não foi educado de uma forma diferente que lhe possibilitasse evitar alguns problemas que ele teria no futuro. E outra doença degenerativa, logicamente, não vou mencionar todas essas doenças aqui, mas alguma doença degenerativa você contribui de forma
relevante para que ela se manifeste. Hoje, quando se fala em câncer, por exemplo, se o médico falar em nódulo, o choque não é grande. Mas a partir do momento que ele lhe fala que é câncer, a própria palavra já lhe fornece uma energia de miséria, de desgosto, de pena. E a pessoa, até tomar consciência que pode se ver livre disso, procurando um profissional excelente e seguindo todas as recomendações, ele pode vir a ter resultados interessantes. E isso que você acaba de falar faz muito sentido na forma como esse médico passa o diagnóstico para esse paciente. Sim. Pode fazer toda a diferença entre a cura... Faz a diferença, sim. E o que os meus pacientes me procuram? Às vezes já estão fazendo tratamento de quimioterapia ou radioterapia, mas eles estão impregnados, a gente percebe que no âmbito familiar o que impera é a pena. Então as pessoas, em vez de criar sentimentos bons, as visitas que eles recebem, vou visitar o fulano porque está doente. Então as pessoas já levam aquela energia de pena, de lástima, de tristeza. E é tudo que um paciente não precisa. O que ele precisa é de energia boa, energia que vai suscitar a sua própria energia terapêutica. Né? Então deixa eu ver se eu entendi. Seria interessante que essas visitas criassem na mente delas a imagem desse paciente curado ou muito bem e não com esse pesar pela doença. Seria mais ou menos isso? Fazer a visita sem dor, sem dor. Fazer uma visita normal, de amizade, aquela que você visita sempre. E não vai visitar apenas porque está doente. Então, visitar como se não existisse a doença. Exatamente. E lá visitar a pessoa e não o doente. Sim. Entendi, que fantástico. E que dicas você pode deixar aí para as pessoas começarem a contribuir aí para eliminar essas doenças graves ou degenerativas, ou nem dar espaços para ela entrar na vida? Novamente, eu digo, criar sentimentos bons. Você aprender a lidar com seus sentimentos é o mais importante. Sem ter pena de você, sem autocomiseração, sem culpas e sem desculpas. Você passar a ter sentimentos bons. Aqueles que a gente não aprendeu na infância, na adolescência, no lar, na convivência com nossos pais ou nas escolas onde estudamos. Apenas aprender a ter sentimentos bons, sem culpa e sem desculpa. Que fantástico! Dr. Rafael, muito obrigada mais uma vez por essa excelente entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado, será um prazer. Hotel Montes tem localização privilegiada, conforto e lazer, saborosa gastronomia e a vista da cidade que surpreende. Espaço para eventos com ótima infraestrutura. Reservas 3251-3717. Hotel Montes. Venha viver bons momentos. Nosso convidado hoje é o Dr. Durcelino Silva. Ele é fisioterapeuta especialista em osteopatia. E ele vem falar para a gente como que esse trabalho com a osteopatia pode contribuir para uma maior qualidade de vida para as pessoas. Seja bem-vindo, Dr. Durcelino. Muito obrigado, Silvana. Agradeço o teu convite e é um prazer estar em Brusque e falar sobre osteopatia. Que ótimo. E fala um pouco para a gente, como é que é esse trabalho com a osteopatia? A osteopatia é uma filosofia, é um método de trabalho manual, onde o fisioterapeuta ele é especialista em osteopatia. Na verdade, a osteopatia, aqui no Brasil, ela é uma especialidade do fisioterapeuta. Só fisioterapeuta no Brasil pode fazer a especialização em osteopatia. E qual é a diferença de ser fisioterapeuta e ser fisioterapeuta com a especialização em osteopatia? O que difere do normal, do tradicional? Difere porque é uma filosofia diferente, uma forma de avaliar diferente, uma forma de ver o paciente como um todo diferente. Né? Você trabalhar com a causa primária da doença, o que gerou essa tua doença.
De onde vem essa tua doença? Será que é do emocional? Será que é viscerossomática? Somática visceral? E descobrir através da avaliação precisa, né, de onde é que vem essa causa primária. Trabalhar em cima dela, através de técnicas manuais, depois deixar o corpo. E quem pode procurar um trabalho, né, um serviço que tenha osteopatia? Quem pode se interessar por essa metodologia? A quem ela atende? Ela atende desde o bebê recém-nascido. Ah, não tem idade? Não, até a maioridade. Eu tenho paciente de 96 anos. Nossa. Que tem os benefícios da osteopatia. E que tipo de patologias ou doenças podem ser atendidas com a osteopatia? Todas. Todas as Todas. doenças? Todas as doenças, elas são resultante de uma falta do corpo em se adaptar. Né? A quebra da homeostase. Quando o corpo acaba com a possibilidade de adaptação, ela gera as dores que geram as doenças. O que seria essa homeostase, só para o nosso pessoal saber? O que seria essa homeostase? É a capacidade do corpo de se adaptar ao meio ambiente. Nosso corpo está em constante mudança. Né? E quando quebra essa homeostase, essa capacidade do corpo em se adaptar, vem as doenças. Isso estaria relacionado com a imunidade, essa homeostase, ou não tem nada a ver? Tem a ver. Tem ligação? Tem ligação também. Porque o corpo, ele se adapta ao meio ambiente. Né? E quando você está adaptado àquele meio ambiente, o seu corpo vai se adaptando e tudo bem. Quando há uma quebra daquela homeostase, há um equilíbrio ali. Tipo na medicina chinesa, aquela yin yang. Né? Seu corpo tem que estar funcionando bem, o teu emocional tem que estar bem, porque às vezes a tua doença pode ser uma causa emocional. Né? E quando a gente fala esse termo osteopatia, dá a ideia de ossos. Mas tem assim um certo tipo de doenças que mais procuram esse tipo de ajuda? A maioria 80% dos casos é coluna. Coluna, né? E é bastante interessante que as pessoas, quando pensam em osteopatia, não, eu vou lá naquele homem que vai estralar meus ossinhos e vou ficar bem. Mas não é isso. Não é só isso. Quando o osteopata vai aplicar uma técnica no paciente, por trás daquela técnica há um grande estudo em cima disso. E uma técnica errada no lugar certo pode ser desastroso para o paciente. Né? Então você tem que estudar muito, tem que saber onde aplicar a técnica e por que está aplicando a técnica. Tá, e então você recebe muita gente com problema na coluna, isso? Que conselhos você daria para que as pessoas pudessem preservar mais essa coluna, para que não chegassem nesse ponto de ter que precisar de tantos procedimentos? Porque alguém com dor na coluna, perde a qualidade de vida, né? Sim. Hoje em dia tem estudos que mostram que 60% da população, 60 a 80, terão ou teve problema de coluna. E hoje ela é muito incapacitante, além de ser muito incapacitante, né, o que mais leva a pessoa ao afastamento do trabalho. E também é muito gasto isso aí para o Sistema Único de Saúde. Porque remédio, médico, fisioterapia, né, um monte de coisas que envolve isso aí. E no seio familiar também influencia bastante. Tem algum caso que você pode citar e que o procedimento assim deu muito certo, foi maravilhoso para quem pôde participar do processo? Sim, tem vários. Deve ter vários, tem né? Muitos, né? Porque o que a gente ouve falar de relatos do trabalho do Dr. Dorcelino são fantásticos, o que se pode alcançar com essa metodologia, ou como é que a gente chamaria essa metodologia?
Não. Não seria não. Essa filosofia. Era a filosofia de osteopatia, né? Isso, então um caso pra gente. Olha, tem vários, muitos, né? Hoje eu estou trabalhando bastante com paciente com doença de Parkinson. Ah, doença de Parkinson também. Sim, porque tem estudos, já se descobriu que o Parkinson começa pelo intestino. Olha. Comunicação direta com o cérebro, né? Então, a osteopatia não vai curar o Parkinson, mas dá uma boa qualidade de vida. Como eu trabalho mais de 10 anos, em torno de 10 anos com Parkinson, faço um trabalho voluntário também com os pacientes com doença de Parkinson. E eu comecei a observar que trabalhando o crânio e trabalhando o intestino, o paciente melhora. Porque o Parkinson começa com depressão, né? Tem muita depressão, tem muita constipação intestinal, né? E você trabalha o crânio, ele melhora a qualidade de sono, melhora um monte de coisas no paciente. E hoje já estou recebendo pacientes também com Alzheimer, também está tendo bons resultados. Que incrível, né? Uma técnica tão maravilhosa dessa. Sim, e são técnicas sutis, bem sutis, técnicas que não é agressiva ao paciente. Então, o que eu falo, a osteopatia ela não tem limite, ela trata tudo. Na Europa, o bebezinho nasceu, passa pelo pediatra e osteopata. Porque todos os hospitais têm osteopata. E já previne um monte de coisas que podem acontecer. Sim, a plagicefalia, pescoço congênito. Então, tudo isso já é tratado ali. Passa lá pelo bebezinho, pelo osteopata. E temos osteopatas que são especialistas só em bebê. Que fantástico. E aí, que dicas você daria para o pessoal lá de casa para começar a cuidar dessa qualidade de vida e que você sempre orienta os seus pacientes? Atividade física. Atividade física, sempre. Isso é primordial. Não tem escapatória, Não tem escapatória, não tem. Sair, fazer e uma o negócio. boa alimentação. Porque há 400 anos antes de Cristo já se falava que seu alimento seja seu remédio, que seu remédio seja o seu alimento. Então, isso tudo favorece automaticamente uma boa qualidade de sono, seu sistema imune fica melhor, né? Então, tudo isso vai gerando uma série de fatores. Sono, né? A postura é importante, cuidar da postura. E hoje você vê muita gente que não se preocupa com isso. Nossa, e a gente trabalha, né, tem um pressuposto que vem da programação neurolinguística que diz assim, ó, corpo e mente formam um sistema. Sim, e a gente vê assim na prática como a mudança de postura altera inclusive o estado emocional da pessoa. Muito. Né? E se você tiver com um estado emocional mais elevado, com certeza a sua saúde também vai ficar mais favorecida com isso. Se eu estou para baixo, a minha tendência é se fechar toda. Até tem essa questão que acontece muito aí dos jovens ou até mesmo adultos aí que ficam muito tempo no celular, teclando, e aquela postura vai trazendo aquela sensação ruim, né? Então, na verdade, essa pessoa precisa se abrir para o mundo, né? Sim, e um problema hoje que nós estamos recebendo bastante no nosso consultório é a questão do pescoço de texto. Pescoço de WhatsApp. Ficar o dia todo nessa posição. Tá? Que a partir do momento que você altera a tua postura, isso tudo vai ser recebendo uma sobrecarga na cervical. E vai prejudicando com o tempo. E vai prejudicando com o tempo. Então, qual é a orientação? Para ver esse WhatsApp ou esse celular numa altura, né, na altura dos olhos, como seria? Sim, seria nessa posição aqui. Ninguém faz isso. A gente vê o pessoal assim. Automaticamente você está aqui, ó, clicando, você está jogando, você está ali. Então é por isso que é chamado de pescoço de texto. Pescoço de texto, isso foi engraçado. De texto, pescoço de WhatsApp, né? Então eles são batizados, são chamados assim por causa dessas posturas. E o que mais você recebe no consultório é isso. Dor de cabeça por causa do problema da cervical. E aí, muitas vezes, vem do pescoço de texto. Sim.
Mas incrível, adorei aí o seu conteúdo, o seu trabalho, né? Pelo que a gente vem acompanhando aí, ele é maravilhoso, vem ajudando muitas e muitas pessoas, trazendo qualidade de vida. E muito obrigada por ter vindo. Eu fico feliz porque nós estamos no centenário do pai da osteopatia, né? Que é o Dr. Taylor Still, né? O Dr. Taylor Still. Então nós estamos no centenário da morte dele. Nós estamos hoje no mês da fisioterapia, né? Que foi dia 13, aniversário dia do fisioterapeuta. E ontem, dia 16, foi Dia Mundial da Coluna, né? Vamos cuidar da coluna então, aí, muito vamos cuidar bem. da coluna reta, né? Isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço estar aqui com você. É um prazer falar sobre esse tema. Tem muitos temas para a gente falar, né? É muito abrangente, assim. Tem muitas pessoas que a gente pode ajudar, embora a osteopatia hoje, em Santa Catarina, deu uma elevada muito grande, né? Nós temos 5 escolas de osteopatia. Isso significa o resultado que ele traz, né? Sim. Muito bem. Muito obrigado, hein? Até uma próxima. Até. E o nosso programa está chegando ao fim. Mas antes eu quero convidar você para acompanhar o nosso canal no YouTube e inscreva-se para você poder receber todas as nossas atualizações semanais. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Programa Conexão Moderna. Empresas que apoiam o desenvolvimento. Torf Malhas, a malha que proporciona conforto. Sono VIP, durma bem, viva melhor. Instituto Liderança Moderna, porque para liderar é importante ser líder. Hotel Montes, venha viver bons momentos. E LCM Videoproduções, a sua melhor imagem. Hotel Montes tem localização privilegiada, conforto e lazer, saborosa gastronomia e a vista da cidade que surpreende. Espaço para eventos com ótima infraestrutura. Reservas 3251-3717. Hotel Montes, venha viver bons momentos.